Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, certo? E a aula de hoje a gente vai falar sobre a independência da América Espanhola. Bom, gente, antes de tudo a gente tem que entender como funcionava esses países antes de se tornarem independentes. Como vocês sabem, eles eram colônias da Espanha, certo? Por isso que fala de processo de independência das colônias, né, da América Espanhola, na verdade. Aí, porque era sob domínio espanhol, mas eram nada mais nada menos que colônias, certo? Para simplificar. Bom, gente, a independência de outros países favoreceu para que os países da América, eles também tomassem a iniciativa de se tornarem independentes. Assim como as colônias portuguesas, as colônias de domínio espanhol também funcionavam da mesma maneira, através de pacto colonial. Ou seja, onde as colônias deveriam produzir e enviar para a sua metrópole, certo? Então, enviava-se a matéria-prima e existia ali um monopólio onde a colônia fornecia para a metrópole e a metrópole se encarregava de vender esses produtos, sendo que de forma monopolizada, né, que era a prática, na época utilizada, também conhecida como prática mercantil. Quem não lembra, né, a gente viu no 7º ano como é que funcionava essa prática de mercantilismo, né, que é uma balança de comércio favorável. Mas vamos lá, seguindo em frente. Aí a gente tem o processo de independência de uma das colônias, certo? De domínio espanhol. Mas, como eu falei para vocês, outras questões estavam acontecendo no mundo, inclusive a Revolução Industrial, também o processo de independência dos Estados Unidos, né? Foram acontecimentos que contribuíram para que essas colônias se tornassem independentes, como eu falei, certo? Mas, só para vocês entenderem aqui, na questão do domínio espanhol na América, existia uma divisão, certo? Em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais. A base econômica, praticamente, desse período era a mineração, a agricultura e a pecuária em expansão. Existia uma elite colonial. Essa elite colonial, ela era formada pelos chapetones e pelos crioulos, certo? Ambos eram elites. Porém, os chapetones... Bom, nesse contexto a gente vai seguindo, certo? Só para vocês saberem que existiam essas duas divisões. Aí a gente vai começar aqui falando do processo de independência do Haiti. Vamos começar por aqui, tá bom? Vejam só, nos primeiros anos do século XVIII, o Haiti iniciou um movimento de independência. Eles eram escravizados e também, assim, vieram de origem africana. Tomaram o poder da ilha e construíram um país fundado por libertos fora da África. O movimento de independência teve tamanha importância que se espalhou espalhou aí um medo entre as metrópoles e também entre outras colônias da América, uma vez que a maioria desses colonos era povoado por habitantes de origem africana e por seus descendentes. Bom, em 1492, os espanhóis chegaram à ilha de Hispaniola, região atualmente que corresponde ao Haiti e à República Dominicana. No entanto, o interesse maior da Espanha era explorar a parte continental da América. Assim, logo esse território foi deixado de lado. A posição estratégica da ilha de Hispaniola atraiu rapidamente outras nações europeias, como por exemplo a França. Em 1697, a Espanha conheceu o território ocupado pelos franceses na parte ocidental
de Hispaniola, onde foi fundada a colônia ali de São Domingos. Os franceses desenvolveram na ilha o cultivo do café, a produção de açúcar e também os africanos escravizados, que faziam parte da população, esses eram a principal mão de obra, trabalhavam nas plantações. No final do século XVII, a população de São Domingos já estava quase batendo 30 mil homens brancos e 450 mil homens vindos da África e seus descendentes. E alguns deles eram mulatos e livres. A população indígena da ilha foi dizimada pelos colonizadores europeus, principalmente em virtude das doenças ou também pela violência que ocorria lá. Então, como aconteceu esse processo de independência? Nós não podemos esquecer que o processo de Revolução Francesa ocorreu ali entre 1789 a 1799, certo? Essa região, gente, possuía uma mão de obra totalmente escrava, certo? Porém, vários acontecimentos, como por exemplo o período republicano da Revolução Francesa, né, que ocorreu entre 1792 e 1795, fez com que acontecesse algumas mudanças, né? Então, essa, como foi considerada a fase mais violenta, né, do processo revolucionário, então, o que aconteceu aí? Houve determinações que fez com que houvesse a abolição da escravidão nas colônias francesas. Aí, diante desse fato, o anseio revolucionário se espalhou por toda a ilha, tanto no lado francês como no lado espanhol. Sim, porque, no caso, tinha ali domínio dos dois países, né? Então, os escravizados se espalharam pela colônia e defenderam seus ideais revolucionários e queriam aí a sua liberdade, né? E direito à propriedade. Então, com tudo isso, Napoleão decidiu intervir na ilha de Hispaniola para tentar ali finalizar aquelas rebeliões que estavam acontecendo no território e estabelecer ali, principalmente restabelecer ali a questão da escravidão. Aí, vários conflitos aconteceram, né? Houve ali um movimento que foi liderado por Jean-Jacques, né? Que foi um líder popular. E no dia 1º de janeiro de 1804, o exército foi liderado por Dessalines, que usava o lema liberdade ou morte. Conseguiu ali, então, vencer as tropas francesas e decidiu aí proclamar a independência do território de São Domingos, que passou a ser conhecida como Haiti. Então, a República do Haiti foi aí o segundo país a se tornar independente. Entretanto, sua independência só foi reconhecida pelas potências europeias em 1825. Bem, gente, cada colônia possuía uma característica própria, certo? Enquanto ali o pessoal do Haiti, né, os descendentes de africanos lutavam por uma liberdade, né, e queriam ali a abolição da escravidão. No México, os camponeses desejavam as terras para plantar. Então, assim, em 1810, liderados pelos padres Miguel e Hidalgo e José Maria Moleiros, os indígenas mestiços e trabalhadores pobres lutaram sobre o lema independência e liberdade. Então, o que é que acontece aí? Não foi uma luta tão fácil, gente, porque Hidalgo, que estava à frente das reivindicações de emancipação, né, após uma intensa repressão por parte dos espanhóis e da elite crioula, o padre Hidalgo foi capturado e foi fuzilado.
Então, assim, mesmo após a morte de Hidalgo, as lutas em prol da independência continuaram. Um ano depois, surgiu na região do sul do México um movimento similar que foi liderado pelo sacerdote José Maria Morelos, que é esse que eu vou mostrar agora. Bom, o padre mestiço José Maria Moleiros assumiu ali o comando dos rebeldes e convocou uma assembleia. Nessa assembleia, gente, ele reuniu ali vários grupos sociais. No dia 6 de novembro de 1813, ele declarou aí a independência do México. Contudo, o governo foi se dissolvendo anos depois. Então, depois de todo esse processo, né, ele foi capturado e executado aí em 1815. Bom, a libertação do México aconteceu com Agustín de Iturbide em 1821, quando assinou um acordo de Iguala com o líder das manifestações populares. O governo de Agustín I se autoproclamou imperador e não cumpriu os termos do mesmo acordo, que propunha a monarquia do México como uma igualdade de direitos políticos para os nativos e também para os crioulos. Só em 1823, as elites crioulas derrubaram Agustín e aí proclamaram a República do México. Bom, gente, vamos agora passar para o processo de independência de Cuba, tá bom? Então, vamos lá. Os Estados Unidos temiam que, ao desmoronar o Império Espanhol nos territórios de Cuba e Porto Rico, a elite crioula não fosse capaz de controlar as revoltas e as agitações dos escravizados e das classes populares desses territórios. Então, assim, em 1898, os Estados Unidos declararam guerra contra a Espanha em prol da independência de Cuba, que lutava desde 1868 pelo seu reconhecimento. Aí foram derrotados, né, os espanhóis, foram derrotados e os espanhóis assinaram assim a Declaração de Independência de Cuba em 1898. Então, os Estados Unidos ficaram com o território de Porto Rico e Filipinas. E em 1902, o Senado dos Estados Unidos aprovou a chamada Emenda Platt, que conferiu aos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba sempre que seus interesses econômicos e políticos fossem ameaçados por um outro país. Então, Porto Rico ainda pertence aos Estados Unidos, mas não mais na condição de colônia, pois em 1952 foi elevada à condição de Estado livre associado. Bom, gente, diante disso, né, ocorre a independência nas Américas Central e do Sul. A gente está vendo aí como é que aconteceu esse processo. Então, vejam só, o México, ele se anexou à Capitania Geral da Guatemala. Isso foi em 1821. Porém, influenciados pelos diversos movimentos de independências pela América, a região rompeu com o governo mexicano e formou as Províncias Unidas da América Central. No entanto, essa unificação ela durou pouco tempo, pois depois, em 1838, essas províncias se dividiram e formaram outros países, que são eles: Guatemala, Honduras, o El Salvador, Nicarágua e Costa Rica.
E vamos seguir no processo de independência da América do Sul. Assim, a principal liderança, gente, militar foi do Sul, né? Foi José de San Martín. Ele lutava por um ideal ali de igualdade, defendia que as províncias, no caso os novos países, fossem governados por monarcas, para assim evitar desentendimentos e guerras civis e facilitar também o reconhecimento deles como país. Sendo que depois dele ter sido reconhecido como líder e tudo mais, ele abandonou o seu projeto e entregou aí a liderança para um outro personagem que foi Bolívar. Aí agora a gente vai conhecer um pouquinho da história de Bolívar. Dentre todos esses líderes, a gente destaca aí Simão Bolívar, certo? Que percorrendo praticamente por toda a América Espanhola, tinha o sonho de manter todo o território das antigas colônias num país só, o que não foi feito, né? E decidiu aí adotar um regime republicano. A proposta de Simão Bolívar, né, após a independência, era que os reinos eles fossem unificados, né? E aí a gente vê a questão do Reino Unido e também o próprio Estados Unidos, né, que era recém-independente, que apoiaram os colonos e vendo novas oportunidades de comércio. Era o que Bolívar queria. Ele não queria mais aquele sistema de exploração, que era o que acontecia, e sim imitar, né, o que foi feito nos Estados Unidos, que foi um sistema de povoamento, e onde as pessoas que viviam nas próprias colônias, elas tinham a oportunidade de trabalhar e também receber por esse trabalho. Porque no caso, gente, da independência dos Estados Unidos mesmo, existiam as duas colônias, norte e sul, mas existia a colônia do norte que era assalariada, né? Basicamente as pessoas tinham uma liberdade. E a característica das colônias daqui é totalmente diferente, certo? A gente tinha um sistema de exploração onde era sugada por uma metrópole. Bom, gente, deixa eu só destacar aqui, certo? É bom vocês até anotarem isso no caderno de vocês, porque fica mais prático. Veja, o processo de independência, gente, da América Espanhola foi um projeto que foi implantado pelos crioulos. E o que foi que aconteceu? Isso gerou uma concentração de terras nas mãos de poucos e aconteceu uma enorme desigualdade na sociedade. Né? No caso, assim, continuou uma desigualdade. Então, as lutas para independência acontecer, tipo índios, mestiços, negros, né? Esses foram comandados pelos brancos que já atuavam na administração colonial, certo? Que resolviam e se envolviam na questão do comércio, certo? Então, vamos lá. Então, a proclamação da independência do Uruguai, gente, aconteceu em 1825, certo? O Uruguai possuía ali, fazia parte ali da banda oriental do vice-reino do Rio Prata, que foi invadida pelos lusos brasileiros em 1816. Os uruguaios eles se aliaram aos argentinos e expulsaram todos aqueles que estavam ali nas terras, explorando aquela região do Prata. Então, eles tiveram aí como aliados, né, os revolucionários de Buenos Aires. E quem liderou isso aí foi um cara chamado José Gervásio. Aí, esse personagem, além de conseguir, né, liderar esse movimento, ele também promoveu uma política progressiva em seu governo e distribuiu terra aos indígenas, negros que eram livres, no caso, e crioulos pobres.
Bom, pessoal, a partir daqui a gente vai ver informações sobre o processo de independência do Brasil. Porém, aqui vai ser só uma deixa, certo? Para vocês pegarem informações, porque vai ter uma aula específica sobre o processo de independência do Brasil. A gente vai ter ainda aí um capítulo que a gente vai falar sobre crise no sistema colonial brasileiro, para depois a gente entrar no processo de independência. Mas eu deixei aqui para vocês fazerem uma leiturazinha, caso queiram colocar já alguma anotação, para ir memorizando algo, aí já está aqui. Porque, querendo ou não, o Brasil também faz parte do processo de independência da América, porém não era América Espanhola, era de domínio português, mas também passou por esse processo de independência, certo? Então, fica aí, né, os spoilers, né, das próximas aulas. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham memorizado, certo? Qualquer dúvida, chama no WhatsApp e vou deixar as atividades lá na plataforma, certo? Lembrando que vocês estão com muita dúvida com relação a que livro está se referindo à atividade. Gente, a gente está no livro 2, tá certo? Por favor, pegue o livro 2 para fazer as atividades, beleza? Beijo para vocês e até a próxima.